em Porto Alegre. Julgamento dos 4 réus acusados pelas mortes de 242 pessoas na Boate Kiss. Tentativas de homicídio, 636 naquela tragédia, no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Isso foi em janeiro de 2013, então a gente está falando de quase 9 anos depois. É muita coisa, né? Sessão iniciando agora, e todos os dias vai ser mais ou menos isso, sessões a partir das 9 da manhã no plenário do Foro Central da capital. E aí, quando acabarem, dependerá da condução do Tribunal do Júri ao longo das próximas semanas, né? A gente vai ter de acompanhar a expectativa do Tribunal de Justiça, que demore aproximadamente 15 dias, atividades diárias, inclusive aos fins de semana, até às 11 horas da noite. A Maiara Bastianello acompanhou lá em Santa Maria quando aconteceu essa tragédia, né, Maiara? Você chegou lá um dia depois do ocorrido, ou no mesmo dia, né? No mesmo dia. Bom, a minha família, né, toda é de Santa Maria. Meu primo perdeu, acho que 40 e tantos alunos. Meu primo é professor do curso de agronomia da Federal Santa Maria, porque era uma festa dos cursos, né, de agronomia, entre outros cursos. Então, no mesmo dia, a gente lembra que isso aconteceu de madrugada, a gente chegou aqui no plantão, era 6 horas da manhã. Olha, aconteceu um incêndio numa boate, teve 6 mortos. 10 mortos, e foi aumentando durante o dia, né? E eu me arrepio muito, eu lembro, assim, pra mim é muito marcante, né? Porque é uma cidade que vivi a minha vida toda, passei minha vida toda, e você chegar numa cidade como aquela e ver o que eu vi naquele momento, né? Então, assim, quem tá envolvido de alguma forma tá esperando muito por esse julgamento. Porque foi um crime que acabou com a cidade, né? Você chegar num local e ver 16 velórios que aconteciam ao mesmo tempo num ginásio, de jovens, e ao mesmo tempo que aqueles velórios aconteciam, era corpo atrás de corpo saindo. Até tô trazendo esse relato meio cru da coisa, para vocês terem uma noção do como isso afetou tantas famílias, né? Mais de quase 1.000 famílias, podemos dizer diretamente, né? Porque são mais de 800 vítimas. E aí você lembrar de tudo isso, e da irresponsabilidade, né? Porque a gente falava muito de todo o material que foi escolhido para fazer a boate ali, para controlar a acústica, era um material inflamável. O pessoal da banda usou fogos durante a apresentação. Então é um conjunto de responsabilidades ali, de crimes mesmo, que não dá para não haver punição, né? A gente tem acompanhado aí durante esses últimos dias as famílias indo até Porto Alegre. Quem não conseguiu ir a Porto Alegre, locais separados na cidade de Santa Maria mesmo, para acompanhar esse julgamento de perto. Então, a cidade parada mais uma vez, né? Para acompanhar de perto. Lembrando que os réus são o Elisandro Spor e o Mauro Hoffman, sócios da Boate Kiss, e o Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, da banda Gurizada Fondangueira. Inclusive, acho que foi o Luciano que chegou agora há pouco ali, estava vendo aqui. O Luciano Bonilha, cercado por advogados, gritou: "Não sou assassino". Bastante consternado, bastante consternado, né? Mas a gente imagina essas famílias que perderam. Eu lembro muito bem da época, o Boechat, a gente estava falando aqui no intervalo, né? Quando o Boechat não esquecia disso nenhum dia. E eu lembro de um dia que eu coloquei na linha o Boechat com o pai de um menino que tinha salvado 14 pessoas antes de morrer. Porque ele era lutador, ele era jogador de futebol americano e ele era muito grande, o Vinícius. E aí o Vinícius, o que acontecia muito lá, né? Você chegava e você achava que todo mundo tinha morrido pelas queimaduras. Não, foi realmente o gás tóxico. E o Vinícius, ele entrava e saía, tirava um pelas costas e largava lá na frente da boate. Entrava, tirava outro e largava na frente da boate. Assim ele fez 14 vezes, eram 14 vezes que o Vinícius fez isso. E depois da 14ª pessoa que ele tirou nos ombros, de dentro da boate, ele sentou e não resistiu. Ele desmaiou e ali ele ficou, né? Então, é só um dos relatos. Eu lembro que o Boechat falou com esse pai, na época, eu também, eu converso com eles até hoje, voltei esses tempos atrás, fui na casa deles tomar um café, conversar. É uma família que nunca mais se fez. Porque o Vinícius era um cara sensacional. Ele era um menino bom, ele tinha projetos sociais, ele ensinava criança a jogar futebol americano. E aí você vê, né, quantos Vinícius não foram embora. E depois de tudo isso, o que me revolta também é ver o quanto de coisas que não mudaram, quantas coisas não mudaram, né? A gente deu esses dias aqui em São Paulo um relatório do Tribunal de Contas, acho que foi o Tribunal de Contas, que viu que as escolas, muitas escolas, com alvará de incêndio atrasado, né? E você vê que as pessoas não aprenderam nada com isso, né? Então, quantos Vinícius não se foram, e por isso que a gente acompanha com tanto afinco aí, com tanta atenção esse julgamento. E esse era o ponto do último comentário, né, do Boechat aqui na rádio, falando justamente de um levantamento que o Globo fez sobre
várias tragédias, de que as consequências não davam em nada e de que a impunidade era o único ponto que unia todas as tragédias. E aí ele cita Brumadinho, Mariana, Boate Kiss, o incêndio do Ninho do Urubu, falando justamente isso, né? Tem a aspa dele aqui, que a impunidade é o que rege, comanda e orquestra todas as tragédias nacionais. E é mais ou menos isso, assim. Se o rapaz chega no julgamento, enfim, ele está ali para ser julgado, né? Pela justiça dos homens, dizendo que não foi assassino, mas alguém precisa pagar pelo que aconteceu, porque você tem aqueles relatos dos seguranças, lembra, Mayara? Que não deixavam não deixaram as pessoas saírem no primeiro momento da boate, porque elas tinham que pagar a comando. Né? Então, assim, é bem triste. A gente vai seguir acompanhando, assim como fizemos, né? Desde a tragédia. A Mayara está aqui para provar isso, estava lá desde as primeiras horas depois da tragédia. A gente vai seguir acompanhando o julgamento também ao longo dos próximos dias.